Olá, hoje nós estamos nesse encontro aqui, né, com o professor Hugo Rufo, professor David Borges, professor Sérgio Mendes. É um prazer ter vocês novamente aqui com a gente, né? E a nossa ideia hoje é a gente estar falando um pouco mais, né, sobre a importância dos nossos treinamentos na área de front-end, na área de teste de software, na área de informática básica, que é um assunto que a gente tem que trazer hoje para essa roda, porque o mundo está meio analfabetizado na área de TI, né? Não estou falando nem de pensar em programar, estou falando de um pouco antes disso, né? Então, assim, como o Hugo é novo nessa roda, né, Hugo? Eu quero que você se apresente, conte um pouco de você, como é que você chegou na COT, né? Então vamos lá. É, fala um Bom, pouquinho. meu nome é Hugo, né? Tenho 39 anos. Eu cheguei na COT para aprender a programar em C Sharp, fui aluno do Sérgio. E aí continuei na carreira, né? Angular, fiz outros cursos ali com o pessoal da COT mesmo. E hoje eu tô na COT como professor, dando aula de testes de software. Estamos aí montando agora um curso de TypeScript. Estamos com umas novidades aí na área de inteligência artificial. É, É isso, assim, hoje a gente está trabalhando nessa área. Acho importante mesmo a gente falar, é um setor que é. Em área de TI, a gente fala coisa recente, medir o tempo é complicado, né? Mas é uma área relativamente nova e que tem muita oportunidade, né? E poucas pessoas têm informação sobre. Então é legal a gente bater um papo aqui, principalmente sobre a área de teste de software, né? Que pode ser uma porta de entrada para a galera que quer trabalhar com TI e não conhece ainda essa jornada aí que a gente pode apresentar para o pessoal. Bem, Sérgio, a cadeira de teste era sua, né? E aí você deu ela de presente pro Hugo. E assim, só para contextualizar, né, gente, assim, os professores da COT, eles precisam ter sido alunos da COT. A primeira geração foram meus alunos na faculdade, porque a COT não existia naquele momento. E a segunda geração de professor, a gente vai ter alunos de vocês, né? Do David, do Sim. Sérgio, do Wallace, do Sérgio B, que vem compor o time. Então, assim, pré-requisito para dar aula na COT. As pessoas que perguntam é ter sido aluno da COT e ser escolhido para os professores. O David escolheu o Vitor, né? O Sérgio trouxe o Hugo, É, o Sérgio também trouxe a professora Aline, que está vindo com informática básica, com pacote Office. responsabilidade é grande, pô. É bastante, porque é o nome da COT que está por trás de vocês, né? Mas assim, a gente entende que não tem como continuar o nosso legado da forma que a gente ensina se não ter tido passado pelo processo. Entendeu? Tem que ter sido aluno, tem que entender a metodologia, tem que entender o que a gente faz, tem que entender o porquê que a gente fala tanto em refazer os cursos, né? Onde é que está o ganho do aluno nesse cenário? E só vivendo o processo. Alguém de fora que nunca deu aula dentro da nossa metodologia não consegue compreender isso, não consegue entender. Tem gente até que na abordagem, quando eu estou atendendo, perguntas que eu falo sobre o refazer, né? A pessoa fala assim: mas eu não vou aprender naquele tempo? Não é sobre aprender ou não aprender no tempo do treinamento. É sobre aprender muito mais depois do treinamento e ter oportunidade de voltar, de se reciclar. Porque se a gente pensar em tecnologia, uma linguagem de programação, durante um período de 12 meses, ela provavelmente vai ter atualização de versão do Sim. software. E aí, refazer é um benefício para se atualizar. Então, assim, ele vai ter o contato com a linguagem numa versão e antes do período de 12 meses, né, para ele poder refazer, já mudou a versão e ele vem aprender também. Então, assim, refazer é esse benefício, mas faz parte da cultura da nossa escola, né? E aí você viveu essa cultura e você Sim. sabe. Eu, por exemplo, com o Angular, eu peguei 3 versões de Angular com o Sérgio. Peguei, foi a 16, a 7 e agora a 18. Eu tô refazendo, ainda tá no meu período ali de refazer, né? Então tô refazendo. E tanto a parte de teste também, né? As metodologias mudam, né? As tecnologias de teste mudam. Então, se você tem aula hoje, daqui a um ano, provavelmente a gente vai estar usando frameworks novos que talvez nem existam ainda no mercado hoje, né? O aluno tem a chance de conhecer, já está dentro do contexto da COT, né? Já sabe como é o curso e vai conhecer essa nova tecnologia um ano depois, quando ele começou a estudar. Então não é uma questão de aprender ou não naquela primeira turma, né? É uma questão de você aprender e se manter atualizado. Perfeito.
E fala um pouquinho, né? Por que as pessoas têm que estudar teste de software? Quem tem que estudar teste de software? Por que estudar teste de software? E qual é esse cenário de mercado, né? O cenário de mercado é um mercado crescente, né? Desde a pandemia para cá, a gente tem tido um crescimento grande na contratação de analistas de teste, a área de QA como um todo, né? Que envolve a garantia de qualidade do seu produto, né? Mas falando especificamente ali do teste, muito importante que a gente tenha a conscientização de testar um software faz com que a gente economize dinheiro. Isso nem todo mundo tem em mente a princípio, né? Mas se a gente parar para pensar, bom, criamos um software e entregamos para o nosso cliente, não teve teste. O cliente vai identificar os problemas. Então a gente vai ter todo aquele retrabalho, enquanto a gente poderia ter um teste lá no começo, na etapa, né? E evitar que esse teste se propagasse ao longo da criação desse software. Então você tem economia de retrabalho de tempo, você tem a economia de não se desgastar com o seu cliente, porque isso fere muito a sua marca, né? Se você está entregando alguma coisa com defeitos que poderiam ter sido encontrados em teste, isso fere você como produtor, né? E, no geral, testes são vitais para que a gente evite problemas. Pô, imagina, se a gente está falando que eu entregar um software para o meu cliente queima a nossa marca com o cliente, imagina quando esse cliente passar para os clientes dele. Então, esse dano que é criado por falta de testes, né, por problemas básicos e problemas simples, pode ser evitado se a gente tiver um setor de teste qualificado, evitando essa propagação ao longo da criação do software. É, Aliás, a gente passou até agora, desculpa te cortar, Fernando. A gente passou agora, recentemente, por um episódio em que teste poderia ter sido evitado um grande problema, que foi o problema com a Microsoft, que, na verdade, não foi um problema da Microsoft, né, foi um problema da Crowdfunding, mas uma equipe de teste que tivesse testado aquele deploy em produção, antes daquele deploy em produção, né, poderia ter evitado aquele apagão que a gente teve recentemente agora. hum, Então é. tá aí uma referência de como o teste poderia ajudar a gente no dia a dia, né? E quem deve fazer teste de software? Hoje a gente lida com os alunos, principalmente que estão começando, né, lá na HOT. Então, é um setor em que você tem pessoas que têm um senso crítico e analítico muito apurado, né? Pessoa que presta muita atenção em detalhe, pessoas que são boas de comunicação. A gente tem que lembrar que a pessoa que trabalha com teste de software, por exemplo, ela vai lidar ali em apontar erros de outras pessoas o dia a dia. Então, isso é um trabalho um tanto delicado, né? Não pode ser qualquer pessoa a trabalhar com isso, no sentido de ter um senso de comunicação e como falar e como reportar isso. É claro que é um trabalho como outro qualquer, então, assim, estamos realizando a nossa função, né? Mas a gente sabe que no dia a dia envolve ego, envolve uma série de outras coisas, então o tato para falar é muito importante, né? Pessoas às vezes querem trabalhar com TI, mas não querem ser programadores de fato, então não quer investir um grande tempo, não quer investir numa carreira de programação, né? Mas quer estar ali em contato com a TI, ou até pessoas que querem ser programadores, mas não sabem bem por onde começar, né? Já que o teste de software muitas vezes envolve programação e automação, alguns testes que a gente faz, né, envolve programar pequenas automações. Então, em alguns casos, serve de ponte para que você saia da área de QA para a área de programação mesmo, para a área de desenvolvimento. Então, a gente tem esses perfis de alunos hoje. Então, são pessoas que têm um senso crítico apurado, são boas de comunicação, normalmente boas de escrita também, ou que sabem que isso é importante na carreira, né? E que querem entrar para a área de TI, mas que não querem, de fato, entrar como desenvolvedores, né? Hoje eu acho que é o perfil que a gente vê muito no mercado, é por aí. Legal. E puxando esse gancho, né, para falar de perfil que não é desenvolvedor, né? A gente também tem a parte de front-end, né, David? E eu quero que você fale um pouco sobre os cursos de front que você dá na COT, porque assim, existe vida além da programação, né, gente? Programação back-end. Da back-end, do Back-end. back-end, né? Do escovar lá com o código mesmo. Então, assim, fala um pouco, né, do curso de web design, da parte de front, do curso de React. Então, vamos sim. Bom, é, como o Hugo até comentou, né? Vamos trazer aqui alguns perfis que muita gente às vezes olha para TI e acha que é programação 100% do tempo, né? Então, bacana a gente
clarear aqui um pouquinho a cabeça das pessoas, porque TI, na verdade, é tecnologia como um todo. E a programação, ela é perfil. Nem todo mundo tem perfil para ser programador. Então, daí vem a área de teste, daí vem, por exemplo, a área de análise de dados, a análise de sistemas, a parte de banco de dados. Então, lá na Cote a gente também tem essa visão, tanto que a gente separa bem, né, os nossos cursos. Os professores normalmente são especialistas, então a gente não coloca qualquer pessoa para dar aula de qualquer coisa, né? As pessoas que vão dar aula lá, elas são normalmente especialistas na área. E aí, a minha área de, de atuação principal é a área de front. É um pontapé ideal para quem está querendo buscar ali um primeiro contato com o desenvolvimento. O front-end hoje, ele, ele tem uma realidade um pouco diferente de uma época não muito distante. Era tudo muito separado, né? O front-end do back-end. Hoje o front-end ele está muito em alta porque ele se aproximou muito do back-end. A gente tem o full stack hoje, que é praticamente o sonho de consumo de todo desenvolvedor, né? Se tornar um desenvolvedor full stack. E para isso vai passar pelo front-end. A grande questão é que muita gente tenta pular essa etapa. Eh, Quem é mais da escola mais antiga, era possível fazer esse salto. Você pulava direto para uma linguagem back-end e você ignorava um pouco a parte de front. Hoje o mercado ele não está aceitando mais essa pessoa que está abdicando totalmente do front-end, né? Então, mesmo o desenvolvedor back-end, ele precisa ter uma base de front. Ele pode até não ser o especialista, mas ele precisa ter uma boa base. Então, eu diria que para quem está iniciando, a área de front ela é fundamental, tá? É inadmissível hoje um desenvolvedor web não saber montar uma tela, não saber fazer requisições do lado cliente. Então, no nosso, na nossa organização de cursos, a gente tem um curso que é o desenvolvedor front-end, a formação desenvolvedor front-end, que a gente chama de web designer barra front-end, porque são termos que, para quem está iniciando, ainda pode confundir o porquê do web designer, né? Por que que a gente mantém o termo web design? E ele existe até hoje, ele não está obsoleto, mas muita gente às vezes fala só de front, mas esquece que o front ele tem algumas camadas ali. A gente tem o front mais voltado para a parte de criação de site, e a gente tem o front que basicamente fala de sistemas, telas de sistemas, né, as requisições. Então é importante a gente deixar claro que é, é uma necessidade do desenvolvedor conseguir atuar bem em qualquer camada do front. E aí no nosso curso de formação a gente começa bem do básico. A gente não tem nenhum pré-requisito para o nosso curso de formação front-end, tá? A gente pega o aluno totalmente do zero. A gente fala da primeira tag HTML e avança, tá? Não é um curso tão básico. A gente às vezes até fica com a sensação de que vamos fazer um curso de front como se fosse algo básico, mas na verdade front-end deixou de ser básico há muito tempo, tá? A gente tem dentro do nosso curso uma integração muito grande entre o HTML e o CSS. A gente ensina o HTML e o CSS em conjunto. A gente não divide, por exemplo, o estudo das tecnologias. Eu, pelo menos, entendo que aprender HTML sozinho é muito ruim. Então, desde a nossa primeira aula, a gente já aborda o HTML e o CSS em conjunto. São duas tecnologias que fazem parte, precisam estar conectadas. A gente traz para dentro do curso de front uma ferramenta chamada Figma, que é uma ferramenta de prototipação. E aí muita gente toma até um susto, porque assim, eu achei que eu ia mexer só com código, e quando vê, ela tá mexendo com ferramentas de design, de UX, de UI. Mas eu faço questão que os alunos de front, eles tenham esse contato. Por quê? Porque no dia a dia eles vão receber as interfaces vindas de outras pessoas, né? De profissionais de criação. Então, trazer isso para dentro do curso de front é fundamental, assim, para que o aluno consiga entender toda a construção de uma interface de ponta a ponta, desde a concepção dela até, de fato, a publicação. E aí, dentro do nosso curso de front, né, o Formação Front-End, a gente traz o JavaScript para se integrar ao HTML ou CSS, na manipulação ali de eventos, requisições API. A gente já faz requisições nesse primeiro curso de front. Trabalha com validação de formulários, enfim, a gente trabalha com Bootstrap, a gente traz desde o início do curso já o conceito de design responsivo, que é adaptar a sua interface para outros dispositivos.
Então, o curso de formação front-end, ele tem hoje 64 horas e a gente consegue pegar um aluno totalmente cru e levar ele até desenvolver interfaces reais, tá, dentro do curso. Então, a ideia é dar vivência para esse aluno, para ele começar a criar portfólio e a partir daí ele avança. E uma das formas dele avançar é trazer para o estudo dele as bibliotecas e os frameworks que a gente tem hoje no mercado. E aí a gente pode citar aqui alguns, como React, como Angular, como Vue.js, né? E ao mesmo tempo, ele também se prepara para que, se ele quiser, ele pular para uma linguagem back-end. Então, tem muitos alunos que chegam no front, se apaixonam pela parte de código e percebe que dali é um caminho para ele ir para a área de back-end. Então, a gente diz que esse curso nosso de formação front-end, ele prepara o aluno, na verdade, para ele ser um desenvolvedor, independente de ser front ou back-end. Tá? Esse é o primeiro curso assim, de front. A partir daí, a gente chega para o React, que hoje, né, é uma biblioteca extremamente requisitada a nível de mercado, desenvolvida pelo time do Facebook, que agora é Meta, né? E também a gente chega para o Angular, que é da Google, ferramenta extremamente requisitada, e a gente tem ali em paralelo, correndo um pouquinho por fora, o Vue.js, que tem crescido bastante também. Todos esses três, eles dependem de uma boa base de front, de HTML, CSS e de JavaScript. Então, a partir dessa base que a gente tem no curso de formação front-end, a gente consegue direcionar o aluno para essas tecnologias um pouco mais avançadas. Perfeito. Nessa parte de front, né, Sérgio, você dá os treinamentos de Angular, né? Fala um pouquinho do curso de Angular e depois David volta para o React. O curso de Angular, ele é um curso voltado para o profissional que hoje ou ele trabalha já como desenvolvedor back-end e ele precisa se aprofundar na ferramenta, porque o Angular hoje é um dos frameworks front-end que o mercado mais pede. Então, o treinamento do Angular é voltado para esse profissional ou também para o profissional que vem da área de design de front-end ali já, até mesmo que já domina outros frameworks e quer também aprender o Angular. O Angular ele trouxe conceitos para a área de front-end que são pilares hoje, como a ideia de você trabalhar com layout componentizado, com navegação de rota, página única, toda a parte de integração com back-end, com APIs também você consegue desenvolver no Angular. Então, o Angular ele é realmente um treinamento para desenvolvedores, tá? Sejam aqueles que queiram se tornar um dev full stack e precisam ali abraçar também o front-end. O Angular é um ótimo framework para você, né, começar a dominar aí, porque o mercado pede muito Angular. Ou também para quem é da área de web design, por exemplo, de front-end, e que de repente já até trabalha com React ou com Vue.js, mas também quer aprender o Angular. Porque, na verdade, quando você aprende um primeiro framework front-end, seja ele React, Angular ou Vue.js, para você transitar de um para outro, você já vai ter basicamente os conceitos principais que você já sabe fazer em um framework, você vai pegar e falar assim, bom, como é que eu faço isso que eu construo em Angular, como que eu construo agora em React? O que o React traz, de repente, de interessante, né, como proposta também de desenvolvimento, ou no Vue.js? Então, o treinamento de Angular é um treinamento onde a gente começa do zero, então a gente começa com um aluno que nunca teve contato com Angular, mas que é importante, né? Ele já precisa ter uma base de web, principalmente voltado para HTML, CSS e JavaScript, mas que vem para poder aprender um framework onde ele sendo aluno ou profissional de web ou de back-end, é um framework que vai ser importante para ele em todos os sentidos. O Angular, né, assim como o React, ele aproximou muito o desenvolvedor front do back-end, né? Quando a gente fala que hoje é inaceitável um desenvolvedor back-end não conhecer, por exemplo, a parte de front, é justamente por isso. Porque a gente tem uma integração e uma aproximação muito forte hoje do mercado, né? Dificilmente você vai ver um profissional que só sabe front e outro profissional que só sabe back-end, ele ser extremamente disputado no mercado. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, imaginando que um também não concorre com o outro, do ponto de vista de quem está estudando. Eles concorrem dentro do mercado. Mas o fato de um aluno aprender Angular não quer dizer que ele não vai
poder aprender React, não vai poder aprender Vue, e pelo contrário, a ideia de você, uma vez que você já entende, já domina bem fica muito mais fácil você migrar e você estudar pro outro, né? Essa questão de rivalizar é uma coisa que acontece muito dentro do nosso mercado. É muito comum, né? As pessoas quererem vestir camisa e, ao aprender uma tecnologia, rebaixar a outra. É muito comum a gente ver hoje no mercado as pessoas falam assim, a tal tecnologia morreu, né? E vídeos e, enfim, coisas mais sensacionalistas no sentido de jogar uma tecnologia para baixo. A gente já ouviu falar diversas vezes que o Java morreu ou vai morrer, que o PHP vai morrer. E a gente vê, o que a gente mais vê hoje são vagas aí solicitando desenvolvedores, né? Então, não rivalizem as tecnologias. A gente fala que a melhor tecnologia é aquela que te ajuda a pagar as contas, né? E se você sabe uma tecnologia, não tem nenhum problema você pular para outra. E A gente desculpa te interromper, fica à vontade. pegando seu gancho aí, é importante as pessoas saberem que as coisas são complementares, né? Então, assim, o mercado está cada vez mais competitivo e pedindo cada vez mais que o desenvolvedor saiba mais coisa. Então, quanto mais tecnologia você dominar, melhor. Eu acho que, como você mencionou ainda agora, né, essa questão de rivalizar e tal, não faz o menor sentido. Até porque, como o mercado pede várias coisas para o desenvolvedor, quanto mais conhecimento tiver, melhor. E um ponto que eu queria frisar também era em relação a eu trazer uma experiência um pouquinho da área que eu hoje trabalho na Kotlin, que é a área de back-end, full stack, que é a importância da gente trazer também a área de testes e a área de front-end. Porque vários alunos nossos hoje na COT de developer, de cursos developer, vêm da área de teste, porque a área de teste hoje é uma forma desse aluno já entrar numa fábrica de software, começar a trabalhar dentro da fábrica de software. E uma coisa que é muito importante, esse aluno hoje que é profissional de teste de qualidade, quando ele vem estudar programação, ele tem uma coisa para a empresa que é valiosíssima, que é o capital intelectual dele em relação à regra de negócio do projeto, do produto, porque ele é quem testa. Então, se ele é a palavra final para homologar, para aprovar o produto, quando ele vem para desenvolvimento, ele traz um conhecimento que muitas das vezes o desenvolvedor não tem. Muitas das vezes o programador ele tem um conhecimento de um módulo do sistema que ele trabalha mais, ou de algo que ele dá manutenção ali constantemente, mas o profissional de qualidade, ele tem a visão do todo. E a gente já teve várias experiências na COT, né, de empresas que investiram realmente nos seus profissionais de qualidade para eles virem estudar desenvolvimento, de profissionais que vieram por conta própria também, porque a empresa mesmo, né, deu esse feedback e falou, olha, se você vier para dev, a gente precisa muito que você pudesse ajudar também o time de desenvolvimento, porque a gente sabe que muitas das vezes não tem documentação, os sistemas às vezes não tem tanta especificação assim escrita, documentada, e a documentação é literalmente aquele profissional que está ali todo dia testando, homologando. E eu mesmo, quantas vezes eu, trabalhando também em fábrica de software, eu já passei por isso de eu ter uma dúvida em relação a uma tarefa que eu estava fazendo, e alguém falar assim, ó, tira essa dúvida com fulano ali. E aí essa pessoa era justamente alguém da área de qualidade. E também trazendo para front-end, essa integração, o front-end cada vez mais perto do back-end. E também, eu falo também a mesma coisa, né? Uma das primeiras empresas que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, a minha prova foi só Java, por exemplo. Não tinha nada de front-end. Era basicamente Java, orientação a objetos. Hoje não, qualquer prova que você pegar para uma vaga de dev, seja ela de estágio até júnior, pleno, né, e sênior, vai ter algum ponto ali que você vai ter que entregar front. E é entregar front que trabalha integrado com o teu back-end, porque as duas coisas andam juntos. Então não existe aquela coisa de, eu sou back-end, eu não gosto muito de front. Então, você tem que gostar. Hoje, você tem que dominar front-end. Então é importantíssimo a gente falar sobre teste, front, design e back-end, porque tudo anda junto, né? E mesmo teste, né? Teste também tem sido uma coisa bem recorrente, né, nas vagas para desenvolvedor, né? Testes unitários ali, né? Que é um pedacinho que a gente estuda no curso de testes de software, mas o próprio desenvolvedor hoje já tem que ter uma noção de teste, e aí isso vai de encontro com o que você acabou de falar. O valor que uma pessoa que vem de teste passa
quando começa a trabalhar com desenvolvimento. Isso é um ponto importante. O teste hoje, ele começa desde a fase de desenvolvimento. Então, você tem dois tipos de abordagens de teste, né? Os chamados teste caixa branca e teste caixa preta. São basicamente os testes de caixa branca, aqueles que você está inspecionando o código, que você está literalmente desenvolvendo código para testar outro código. Você está validando o sistema por dentro do sistema. E os testes caixa preta, onde você não tem contato com o código, mas você valida o sistema muito do ponto de vista do usuário, do ponto de vista da infraestrutura. Então, o aluno hoje que vem estudar programação, ele já tem que aprender essa cultura de teste desde a fase do desenvolvimento. Ou seja, a preocupação com a qualidade, ela começa desde o desenvolvimento, não é só na entrega, né? Quem vai se preocupar com a qualidade não é só quem está recebendo aquela entrega para homologar, mas é o próprio programador, né? Eu costumo dizer que você pensa mais ou menos como um restaurante, né? Você recebeu o prato na tua mesa, tá lindo, impecável, mas quando você entra na cozinha, tá uma bagunça. Então a qualidade tem que começar desde o processo de construção mesmo, né? De produção daquilo que você está entregando. E a importância também do aluno de programação ter essa visão do teste como processo lá no início, né? E aí, quando a gente para pensar, né, todos os setores meio que trabalham junto. O back com front, o teste com dev, todo mundo está trabalhando junto, né? Então, uma realidade de mercado hoje é essa, assim, não tem mais como rivalizar e não tem mais como pensar separado. O desenvolvedor, tanto o desenvolvedor, né, tanto a pessoa que faz parte ali da área de teste, ela tem que ter uma noção também da programação para poder saber como ela vai lidar na hora de reportar um problema. Na hora que você vai falar com o desenvolvedor, se você tem esse conhecimento do desenvolvimento, você facilita o trabalho do desenvolvedor em corrigir um problema, um bug, alguma coisa nesse sentido. Exato. E um outro ponto importante que também é abordado no curso de teste é a importância dos testes de integração. Porque à medida que você tem hoje, né, um back-end e um front-end que estão conversando entre si, se você não testar bem esse barramento, essa integração, essa comunicação, você pode ter tudo funcionando direitinho no back-end, mas quando vai lá para a tela, estoura erro. Então você tem que também, você precisa de um processo de teste que atue nesse middleware, né, nessa conectividade entre as duas partes. E isso é um conceito que o curso de teste também aborda bastante, Sim. que é processo de homologação. Antigamente, o teste era feito só do ponto de vista do usuário final. Você abria o sistema ali, né, no computador e ia tela por tela ali fazendo aquele caso de teste checklist, né? Ok. Hoje não. A arquitetura dos sistemas hoje não é mais um monolito. Ela é toda integrada. Sim. Então você precisa do teste em cada ponta de integração para validar se não tem alguma ponta quebrando. Porque imagina, você entrega hoje uma API e você tem um monte de sistemas pendurados na tua API. E a tua API está entregando algo com erro. Você está quebrando um monte de cliente, entendeu? E muitas das vezes, né, o problema não está na tela. Ele estoura na tela, mas o problema está aqui atrás na conexão, né? Por isso o teste de integração. E o teste de integração também vai de encontro com a questão de antecipar os erros, né? Você cortar o bug antes que ele chegue numa etapa mais à frente. Então você já vai validando ao longo do processo de criação do software. E uma coisa legal dessa nossa conversa toda aqui é que essa conversa que a gente está tendo aqui, na verdade, a gente tem em sala de aula, né? Sim. Tudo que a gente está conversando aqui, o Sérgio com certeza fala nos cursos de Java, de C# que ele ministra. O Hugo está falando sobre teste, mas na turma de teste ele também vai falar sobre programação. Quando a gente está falando de front, a gente vai falar sobre essas integrações que acontecem. E esse eu diria que é um dos diferenciais da Kotlin, porque a gente não está ali só entregando como faz tal coisa. A gente não está ali dizendo, por exemplo, para o aluno como é que ele se conecta com um banco de dados, como é que ele faz uma gravação. A gente está, na verdade, a gente traz, né, e essa é uma cultura da Kotlin, a gente tenta trazer a realidade, não só da tecnologia que a gente está entregando, mas também como que o mercado vai ser, como que o mercado vai receber aquilo. Uma das coisas que eu tenho falado muito com os alunos e a gente tem percebido muito é justamente a questão da comunicação, né? É uma das soft skills assim mais importantes e parte de tudo com que a gente está falando aqui. Hoje o profissional, além de ser bom tecnicamente, ele tem que ser muito bom do ponto de vista de comunicação. Porque essa integração que está acontecendo, tanto com front, back-end, teste, a gente pega a parte de UI, UX, né, até mesmo a parte comercial, a parte de suporte, de atendimento ao cliente, está tudo muito integrado. E se a gente tem hoje um profissional que tem dificuldade de se comunicar, ele naturalmente ele vai ser preterido
em relação a um outro profissional tecnicamente parecido com ele, mas que se comunica bem, tá? Então vale a gente trazer esse ponto também, porque eu tenho visto muita essa diferença, assim. As pessoas que estão conseguindo se comunicar, elas estão levando vantagem em relação somente àquela pessoa que é técnica, né? Justamente por conta dessas integrações todas que a gente está falando aqui. E essa questão da comunicação é um ponto que é muito observado hoje em entrevistas. Então, você vai pegar hoje um aluno, por exemplo, que tecnicamente hoje ele está muito bem, ele gabarita uma prova, um desafio que a empresa passa, mas ele não pode esquecer dessas soft skills, como por exemplo, a capacidade dele de se comunicar bem, principalmente de passar conhecimento, de conseguir trabalhar integrado com o time dele. Isso é um desafio hoje, né, onde as pessoas hoje ainda algumas empresas ainda funcionam, seja integralmente ou parcialmente ainda no home office. Então você precisa ter aí uma dinâmica de integração maior ali dos times. E isso é um ponto que na entrevista é um ponto que pesa, junto com, claro, com a parte técnica, mas é uma soft skill comunicação. É uma soft skill hoje que a gente precisa desenvolver. Saber falar a linguagem técnica, mas saber falar a linguagem do time. Né? Entender ali os processos, entender quais são as áreas da empresa que estão envolvidas e que dependem do teu trabalho. Entender que existe uma área de qualidade, entender que existe uma área de infraestrutura, entender que existe uma área de suporte ao cliente, de helpdesk, entender que existe uma área de negócio, que é importantíssima, porque é aquela área que vai trazer o conhecimento do domínio daquele produto para você que vai construir ele. Então, a comunicação hoje é fundamental, além da parte técnica, é uma das principais soft skills para quem hoje quer entrar no mercado. Até porque a gente está falando de sistemas que cada vez são mais complexos, né? E equipes que às vezes não vão se ver nunca. Mesmo que seja presencial, né? Às vezes você tem a área de back-end numa sala, a área de front-end. Então, assim, desculpa. A comunicação entre essas equipes, né? Ela tem que ser muito clara justamente por isso. Às vezes você está com setores diferentes atuando em complexidades altas, né? E a passagem de informação tem que ser muito clara para que tudo funcione. Exatamente. Mestre, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu queria te fazer uma pergunta, eu como programador, você também é programador, mas eu como programador, o que você indica hoje, na tua visão como profissional e professor da área de teste, que o programador hoje precisa abrir os olhos em relação à área de teste? O que ele precisa hoje ter a percepção que ele tem que aprender para o trabalho dele em relação a teste? Boa pergunta. Uma das coisas que é importante, né, é ter a noção primeiro do negócio. Então, assim, o desenvolvedor, ele vai literalmente desenvolver soluções. Então, assim, antes dele começar a primeira linha de código, ele tem que entender qual é o problema que ele está resolvendo. Se você não sabe qual é o problema que você está resolvendo, você não vai saber desenvolver. 2, você não vai saber se aquilo que você está fazendo em desenvolvimento, né, atende. E 3, você não vai saber testar. Mesmo que você teste, né, o código pode estar funcionando muito bem individualmente, mas para a finalidade dele ele não serve. Então, esse tipo de percepção eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter. Né? Segundo, né, a área de TI é uma área que se atualiza muito rápido. Então, a percepção de tempo, a atualização também é importante, justamente porque você tem frameworks novos saindo, metodologias novas saindo o tempo inteiro, e isso vai pesar, por exemplo, em como o seu sistema é eficiente ou não. Se ele também, o tempo de processamento, a rapidez, a escalabilidade, hoje tudo isso é um problema relevantíssimo quando você está desenvolvendo um software, né? Se a gente parar para pensar em processamento em nuvem, por exemplo, né? A gente não pode ter muitas requisições, a gente tem que resumir a nossa funcionalidade dentro de um código simples. Uma outra questão que a gente tem que ter é a clareza do que a gente está escrevendo quando está desenvolvendo. Né? Tudo que você fala lá de clean code, né? Quando a gente fala nos cursos sobre clean code, sobre ser claro, né, na hora de nomear nossas variáveis, sobre nomear nossas funções, a forma com que a gente escreve o código tem que ser descritiva, né? Até para que facilite o retrabalho eventual que a gente tenha na hora de uma correção de bug. Acho que essas 3 características são muito importantes. Um ponto que eu acho bacana quando a gente fala de teste é porque a área de teste, ela não é só importante para aprovar o produto, mas ela é importante para criar uma cultura na galera de programação. Porque eu já trabalhei com muito programador que era muito bom, mas era desleixado.
Como assim desleixado? Fazer um código, às vezes, né, um pouquinho ali mal feito, ou então não escrever um código tão bom, deixava algumas coisas comentadas ali. Então tem que ter processo de revisão de código, tem que ter processo ali de refatoração. E quando tu não tem uma área de qualidade, é aquela ideia, você entrega um código que funciona, para o cliente tá tudo lindo, aí depois quando esse programador sai da empresa e outro vai pegar o código que ele fez, ninguém se entende. E aí um outro ponto importante é documentar, né? Ter tudo bem documentado. Então, assim, isso é vital, justamente para a situação em que um desenvolvedor eventualmente sai de um projeto para outro, né? E a equipe nova tem que assumir aquilo sem saber da onde vai tirar as informações necessárias. Exato. No livro do Código Limpo tem um princípio que é chamado de regra do escoteiro, que ele diz o seguinte, que no escotismo existe uma prática que é, quando você sai de um local que você estava acampado, você tem que deixar ele melhor do que quando você encontrou ele. Isso é uma prática que eu falo muito para a galera de programação. Você está pegando um código para mexer, para implementar uma funcionalidade nova, aí você chega naquele terreno que fala, nossa, o que fizeram aqui, né? Como é que tá isso aqui? Não só faz a tua parte, melhora aquele código, tá? Porque nem toda empresa tem, às vezes, um processo de teste de qualidade, revisão. Então, cabe a você, sabe, quando passar por ali, além de fazer o que você tem que fazer, melhorar o que você encontrou. Isso é importante pensando até nos teus colegas, né? Então, uma cultura de qualidade que o teste traz pra gente. E num ambiente onde a informação ela tá chegando muito rápido, com inteligência artificial, os códigos em si, né, eles estão sendo gerados muito rapidamente, o mercado hoje ele não aceita mais o programador desleixado. Esse cara tá com dias contados. Então, a ideia de você melhorar o seu código e também o do sistema que você está desenvolvendo, na verdade, é diferencial hoje, porque daqui a pouco vai chegar um momento que qualquer um vai fazer código. Mas o diferencial vai estar no código limpo, no código bem feito, no código que vai permitir, né, uma escala melhor. Então, isso é um processo que a gente está vivendo hoje, que para quem vem mais da antiga, está tendo dificuldade. Porque a gente dá muito treinamento, por exemplo, para órgãos públicos, né, a parte toda de militarismo, a gente treina muito, né, as Forças Armadas. E é uma dor que eles têm, né? Porque justamente acontece isso, né? A pessoa vai lá, desenvolve, daqui a 1, 2 anos ela acaba sendo transferida e não tem uma cultura de deixar amigável para o próximo que vai dar manutenção. Então eles vão treinar com a gente justamente para apagar incêndios que foram gerados por outros desenvolvedores. Isso no mercado está com os dias contados já, né? Isso não vai ser aceito já não está sendo aceito, mas a tendência é que isso fique cada vez mais, esse filtro ele fique cada vez mais fechadinho ali para quem está chegando, né? Falando de teste, né, uma coisa que, para mim, acho que pela experiência do usuário, a gente até atendeu um cliente na área de seguros, que a gente deu treinamento há uns anos atrás, e qual era a questão? Estava tudo funcionando perfeitamente, só que eles precisavam do tempo da resposta diminuir assustadoramente, né? Então, assim, os testes de performance, eles têm muita validade. E você imagina, né? Esse cliente era uma seguradora e a comunicação ali, na maioria das vezes, era no celular. O cliente da seguradora já está estressado por natureza, né? Porque ele tem um problema. Ninguém fala com uma seguradora porque está na praia pedindo uma caipirinha, né? Ele bateu um carro, ele sofreu um acidente, enfim. E aí a preocupação era assim: tem que diminuir o tempo de resposta desse sistema. Tem que resolver as soluções. E até a rota, né? Que o próprio. Na época não tinha bot ainda, né? Mas assim, o próprio caminho da experiência daquele usuário frente àquela requisição do sistema, que era acionar o seguro, tinha que ser revisto nos mínimos detalhes. E aí, assim, eles procuraram a gente, né, para dar essa formação toda em teste, justamente para melhorar tanto a performance como a rota da experiência do usuário. Porque o sistema em si estava funcionando perfeitamente, não tinha bug, não tinha nada, sabe? Estava mais do que validado, mas tinha que performar, e não só nesse cliente, como também órgãos públicos que treinam com a gente, eles procuram justamente isso. O foco é o JMeter, né, que vem trazer o teste de performance, que a preocupação é, vamos diminuir o tempo de entrega, de resposta, para performar a experiência do usuário final.
É isso, assim, quando a gente fala de teste, né, normalmente a gente pensa em bug, problema de código e tal, mas vai além, né, a gente tá falando de performance também, então o JMeter a gente aborda lá no teste justamente para isso, e cada dia mais, né, o tempo de resposta tem que ser reduzido. A gente vive num mundo que está cada vez mais dinâmico e com mais pressa com tudo. Então é importante, a área de teste, ela trabalha bem, consegue ajudar bastante nessa parte também. E uma coisa sobre isso, né? Porque assim, o David trouxe, né? Agora a gente tem a inteligência artificial, né? Tem muito programador programando, na verdade, com código que a IA cria. Quando a gente fez o nosso último hackathon, a empresa que trouxe, né, o desafio para gente, ela teve um momento que ela olhou para o código e falou assim: essa parte do sistema foi feita em IA, né? Aí os alunos, né, concordaram e tal. Ele falou assim: pois é, porque se você tirar isso, vai ter um acesso ao banco muito mais rápido e a resposta vai ser muito mais rápida. Então, assim, teve ali, porque naquele momento a gente não levantou a bola do teste, né, Sérgio? Mas o teste hoje vai ser eu penso, né, que ele vai ser cada vez mais necessário, uma vez que a galera tá usando IA para ajudar a programar. Só que a IA faz o caminho dela, ela não tem esse olhar, entendeu? Ela quer entregar o código funcionando. Se está performando ou não, é outra história. Então, tanto nos cursos de dev, né, trazer essa crítica, né, ok, porque a gente, dentro de todos os cursos, a gente fala para o aluno, né, olha, o ChatGPT ou as outras IAs, elas existem, devem ser usadas, mas você tem que ser o ser crítico que vai validar o processo. Então, assim, é bom, funciona, funciona. É o que você usaria, né? O aluno ele tem que ter esse olhar, por todos esses motivos que a gente está falando. Não é só o código rodar, é como esse código está rodando para a experiência final do usuário dele. Então, esse cuidado a gente tem que ter e o teste, né, vai trazer muito esse olhar. De olhar para o código e ver se está estruturado, se está limpo, se está performando, enfim. Todas essas áreas têm que ser vistas, né? A integração ela vai ser cada vez maior entre as áreas, isso eu acho que é o futuro, na verdade já é o presente, né? Não vou dizer que é o futuro. E a IA é uma ferramenta como outra qualquer, né? A gente tem que ter um senso crítico sobre como usar e quando usar e avaliar se o que ela está trazendo para a gente cabe na nossa realidade, né? Funciona para o que a gente quer propor. Então, assim, o exemplo que foi dado. O código foi escrito, mas se você tirasse tal linha, tal linha, tal linha, ele funcionaria mais rápido. Faltou um senso crítico, faltou avaliar, né? Não é só copiar e colar. Uhum. Eu acho que o principal problema hoje do uso de IA é que o pessoal acha que pode só copiar e colar e, na verdade, você ainda precisa e vai continuar precisando sempre ter um senso crítico em cima do que a IA te traz como ferramenta. Até porque quando, pelo menos a maioria dos prompts de IA são para resolver um problema específico, né? A IA ela não tem noção do negócio, ela não tem noção do cliente, ela não tem noção da empresa, né? Exatamente. Então, quando o desenvolvedor ele vai lá e pede para fazer uma validação, por exemplo, para fazer um ajuste qualquer no código, a IA ela vai te entregar um código baseado no que você escreveu. Mas ela não entendeu, ela não leu a documentação do projeto, ela não sabe quantas pessoas vão acessar aquele sistema, não sabe nem qual servidor que aquilo ali vai estar hospedado. Então é uma utopia achar que é só abrir um chat GPT, digitar um prompt, copiar e colar e aquele ali é o melhor código possível. Então mais um motivo para que a gente, como desenvolvedor, a gente tenha esse senso crítico, a gente aprenda até para poder gerar códigos por IA de uma forma que fique consistente e o teste vai ser cada vez mais necessário porque há uma tendência da gente ver o profissional tentando encurtar caminhos e aí vai acontecer dele copiar e colar um código e vai ser barrado, por exemplo, pelo time de QA. Exato. E um problema que existe hoje com relação ao uso das IAs é porque ela nunca vai substituir o profissional. E antigamente, né, antes do ChatGPT ou de outras IAs, já existia fórum de desenvolvimento, já existia Stack Overflow. Então as pessoas já tinham um pouquinho também dessa cultura de copiar um código ali, aqui, acolá. A IA potencializou isso, né? Quando o chatbot escreve código em cima do que você pede, potencializa. Mas as empresas sabem identificar quando aquele código não foi feito por você.
Entendeu? Até porque existem, eu não vou falar erros, mas existem vícios de código que você sabe que foi um ser humano que fez aquilo ali, que não foi uma IA, sabe? E a IA não tem o contexto do todo. Ela não sabe o teu negócio, ela não sabe quantos usuários acessam o teu sistema. Então, você acaba se sabotando se você mesmo começar a substituir o teu potencial intelectual para usar uma IA. Você está se sabotando. E cada vez mais as empresas hoje valorizam mais o ser humano resolvendo problemas. Claro, a IA ela vai te ajudar em alguns aspectos? Óbvio que vai. Em aula, por exemplo, eu preciso fazer uma validação, você que já trabalhou com expressão regular. A gente fala, vamos escrever uma expressão regular para validar uma senha forte. Eu não preciso ficar ali montando aquele regex, caractere por caractere. Não, eu vou no ChatGPT e falo, eu preciso disso. Pô, ele monta. Mas eu preciso de uma micro solução, um parafusinho para toda uma engrenagem que eu estou construindo. Eu não quero que ela construa engrenagem, eu quero que ela só faça aquele parafuso para mim e eu ainda assim tenho que parametrizar muito ela para entender o que eu quero que ela gere. E ainda vou revisar o código que ela está gerando, sabe? Então, você não tem que se sabotar, porque é um trabalho que você está entregando que não é você que está fazendo, as empresas vão saber disso. Em prova, por exemplo, então é um tiro no pé, é um erro cabal. Você fazer uma prova, né, para uma vaga usando IA. A gente pega isso, a gente, né, que trabalha já com desenvolvimento, pega isso rapidamente. A gente não pode esquecer que depois da prova prática, normalmente tem uma entrevista, né? Então, na entrevista, por Não, que você tomou tal decisão ao fazer esse código? Pronto, se você sabe, você sabe. Se você não sabe, eu E, sou. e é um pouco além, né, Hugo? Tudo bem, você passou na prova porque foi auxiliado pela IA, você passou na entrevista porque você é bom, né? Você consegue se vender bem, mas depois tem o mundo real, né? E aí, se você cai numa empresa onde é proibido usar IA, e a maior companhia de petróleo do Brasil proíbe o uso de inteligência artificial. Ninguém pode acessar a ChatGPT lá dentro. Então, como é que esse cara que quer, né, que é uma das empresas que melhor paga também, né? Como é que esse cara sobrevive se ele não sabe sobreviver sozinho? Então, acho que assim, toda tecnologia ela é muito boa, mas você tem que ser, né, Saber usar. saber usar e saber. Você quer ser programador, você tem que ser um programador. Você tem que saber programar até para validar o que isso que a IA está trazendo é verdadeiro ou não, Exato. né? É, Se exatamente. funciona ou Usar não. IA para fazer uma coisa que você não tem a menor ideia de como faz, é um Não dá tiro no pé. certo. Eu falo, uma coisa que eu falo muito com os alunos na COT é seja autêntico. Se você tiver que errar, você vai errar. E você vai errar porque realmente você está sendo autêntico. Porque eu costumo dizer que quando você vai usando, né, ferramentas de IA ali para trabalhar por você, você além de perder um pouquinho da tua personalidade, da tua autenticidade, você vai cometer erros que não são muitas das vezes erros. O sistema vai funcionar. Mas você vai ver um código que, quando você olhar e falar assim, peraí, mas esse código que você fez, sabia que se você colocar isso aqui em produção, isso vai quebrar o sistema? Porque uma query mal escrita quebra uma empresa. E a IA não sabe quantos clientes estão rodando no teu sistema, Exatamente. não sabe o contexto. Então, você tem que ser autêntico. Se você errar, você tem que falar assim, não, eu errei porque eu realmente fiz isso, tentei fazer isso. É pior do que você usar um código gerado por uma IA e que vai te sabotar e você vai perder a oportunidade de aprender alguma coisa. E tem mais, né? Depois você vai dar manutenção desse código, né? Então, assim, legal, ChatGPT fez aqui, o código está funcionando legal. Daqui a 2 meses você tem que mexer naquele código. Você sabe mexer naquele código que você mesmo criou? Você Isso aí. mesmo pediu, né? Você pediu, né? Na Que você verdade, você não pediu. criou, é verdade. Exato, né? Então, assim, tem que saber programar, não tem jeito. Mesmo usando ChatGPT, Copilot, independente da IA que você está usando, né? Você tem que saber, para validar se está certo, 2, para ver se é de fato a melhor solução, 3, para ver o que você pode melhorar, e 4, porque em algum momento você mesmo vai ter que mexer naquele código. E também dependendo do tamanho do sistema que você vai administrar, né, vai estar envolvido ali, não tem como, gente. Você tem que entender de tudo. Entendeu? Então, assim, é muito bonitinho falar que a IA vai substituir os programadores para qual sistema? Né? Então, assim, eu falo essa discussão é muito superficial, né? É muito rasa. Porque, legal, ela vai fazer um sistema gigante com, sei lá, 500, nem 500, mas enfim, não dá para imaginar você só fazendo pedido, ela gerando código, você só juntando não vai funcionar. Até porque É feito para basicamente você resolver problemas pontuais. E de preferência quando você sabe o que você precisa fazer. A gente tem usado muito em aula, né?
o uso do chat GPT ele tem sido muito frequente para fazer tarefas repetitivas. Né? Então, por exemplo, dentro do próprio curso de front, uma das coisas que a gente usa o chat GPT é para fazer validação de formulário. Então, a gente tem aqui um formulário com 20 campos. Pô, você vai fazer a validação de todos os campos separadamente? Então, a gente, dentro da aula, o que eu costumo fazer com os alunos? Eu faço a validação de 2, 3 campos, do zero. A partir daquele código ali, com aquele formato, eu consigo falar para o chat GPT assim, eu quero que você valide esse campo baseado no que eu acabei de programar. E aí ele vai conseguir gerar para mim, a gente vai conseguir validar e a gente vai ganhar tempo. Né? Porque você tem 20 campos, você não precisa validar 20 campos, escrever 20 mensagens personalizadas. Então, isso é uma ferramenta fantástica, porque vai te fazer ganhar muito tempo. Agora, a pessoa que não sabe, ela não sabe nem pedir. Esse é o pior. Então, é utopia achar que a ChatGPT, Copilot e vários outros vão substituir o programador. Eles vão ajudar o programador. Vai substituir o programador que não sabe usar IA. Esse sim, ele está com dias contados. Agora, um programador que entende que isso daí é uma ferramenta e utiliza essa ferramenta do mesmo jeito que cansou de utilizar o Google, de cansou de utilizar os fóruns, de cansou de comprar livros para ver como é que se desenvolvia, é só mais uma ferramenta que vai tender a acelerar esse processo, se você souber usar. Né? É tudo sobre aprender a estudar da maneira certa. Em um dos laboratórios lá da COT, a gente tem uma estante onde eu basicamente peguei a maioria dos livros que eu comprei aí e da compro durante esse tempo todo e levei lá para a escola. E eu falo para os alunos, meu chat GPT é aquele ali, ó. Mas que desde a época, né, a gente não pega o código do livro e transcreve, a gente entende ele, contextualiza para o nosso problema e aplica, entendeu? Então é tudo sobre saber estudar da maneira correta. Assim como você não tem que copiar código de fórum, código do Google, você não vai copiar código do GPT. Você pode o GPT ele pode te mostrar às vezes uma biblioteca que você fala, legal, não conhecia essa biblioteca. Deixa eu saber mais sobre ela, deixa eu testar, deixa eu tentar um formato diferente. E para poupar tempo. Pensa num teste em que a gente precisa dar uma carga num banco de dados. Eu posso muito bem chegar para o GPT e falar, preciso que você gere uma carga para mim de tais dados, ele vai me montar aquele arquivo, vou pegar aquilo e vou usar para um teste. É ferramenta, entendeu? Ele não está te substituindo. Exatamente. Gerar referência, né? Principalmente, por exemplo, um cargo, uma SQL de carga de banco de dados, por exemplo. Exemplos mais aqui, a gente tem, por exemplo, o GitHub, né, na hora de escrever um README, ele ajudar a gente a escrever aquele README, até porque ele já entrega com formatação bem legal pra gente botar ali no GitHub e tal. Tem que reler, porque muitas vezes, mesmo a gente apontando ali, olha, tô montando um sistema que usa tais tecnologias, ele bota algumas outras informações que não convém. Então, assim, ainda assim, quando é uma solução para um problema repetitivo, né, tem que reler. Então, assim, é sobre aprender a agregar valor ao seu conhecimento, e não sobre fazer uma pra você. muleta. Não é muleta, não é mágica. É tecnologia, é ferramenta. E toda ferramenta precisa da nossa supervisão, não tem jeito. Queria voltar um pouquinho no teste, se me permite. Falando um pouquinho sobre teste, uma experiência que o Hugo, o professor Hugo, também na COT, ele traz para os alunos, e eu também, quando eu tinha a oportunidade de dar aula de teste, era falar muito sobre o conceito de qualidade, que a gente pensa em software hoje, mas a gente tem que pensar ele como produto. E como produto, o conceito de qualidade, ele pode ser observado de vários prismas diferentes. Então, para uma pessoa, um software, a qualidade de um software está atrelada a características de performance, para outra pessoa está atrelado a características de segurança ou de boa usabilidade. Então, você tem muitas das vezes sistemas, né, que têm uma usabilidade muito boa, são seguros, foram testados para isso, mas que não performam tão bem. Então, para determinados usuários, os outros valores vão cair por terra porque a performance do software não é boa. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos que A pedir para o mestre. gente busca, né, quando a gente fala de qualidade, né, obviamente todo mundo vai pensar, não, a gente tem que ter um sistema com qualidade de 100%. Isso como 100% não é realista, né? A gente sempre tem que buscar ali um equilíbrio entre funcionalidade, segurança, performance e atendendo, é claro, o que o nosso cliente pede, né? Tem que atender a demanda. Então, um exemplo assim simples, às vezes a gente pensa numa solução, fala assim, poxa, essa solução vai agregar muito ao software que a gente está desenvolvendo, mas não foi pedido pelo nosso cliente. Esquece, isso não vai agregar qualidade nenhuma
não vai agregar nada. Primeiro ponto, a gente tem que atender o ponto de vista do consumidor, do cliente, né? Então, quando a gente fala de qualidade, né, voltamos a falar também de comunicação. A gente tem que ter uma comunicação muito boa com quem está contratando a gente para trabalhar, para entender justamente qual é o viés mais importante para ele. Olha, eu quero que o meu sistema performe muito bem. Primeiro, você vai ter uma preocupação com testes de performance, né, mais ampliada. Eu quero que o meu sistema seja seguro. Você vai validar muito bem a segurança do seu sistema, se os dados estão bem protegidos, se há como você invadir aquele sistema e coletar dados sensíveis, por exemplo. Lógico, você não vai negligenciar as outras questões, mas você, quando fala de qualidade, você tem que entregar o que o seu cliente está pedindo. Vai focar justamente naquela parte em que ele pediu mais detalhes, né? Exato. E a área de qualidade hoje, ela também é uma área que ela anda muito em conjunto com a área de cibersegurança. Inclusive, eu já tive alunos que vieram fazer programação na COT, né? Eu acho que todos nós aqui, professores, que já vieram da área de teste, e eles traziam muito esse feedback. Falava, olha, a mudança de cultura que o teste causa nas empresas é muito também em relação ao próprio usuário do software. Eu tive um caso em particular de um aluno que ele trabalhava na área de qualidade, hoje ele já migrou para desenvolvimento, ele entrou no mercado como tester, né, e depois ele começou a se encantar para a área de desenvolvimento, foi para dev, e ele disse que um dos processos que uma vez ele fez na empresa dele como tester foi em relação por exemplo, eles fizeram o seguinte, eles dispararam e-mails para todos os funcionários da empresa, dizendo que eles tinham acabado de ganhar um cupom num aplicativo de entrega de comida. E aí, papo de 20, 30% da empresa clicou no link. E aí a gente pensa assim, poxa, para que adianta testar tanto o produto se não tem uma cultura do próprio usuário de segurança? Então até isso a área de teste tem que se preocupar, em criar essa cultura, em criar esse conjunto de normas e boas práticas, porque muitas das vezes a falha está no fator humano, a falha da segurança. Você pode ter processos bem definidos, tecnologias bem robustas, mas o fator humano acaba sendo um elo fraco. E até nisso o teste tem que se preocupar. E nesse sentido, dá pra gente dizer que teste é meio que um pedacinho da qualidade, de fato né? Até porque qualidade tem a ver com cultura, tem a ver com treinamento, tem a ver com orientação, comunicação, documentação. Todo esse contexto vai gerar a qualidade do que você está entregando, né? Teste vai só fazer as comprovações pontuais, né? Ali, óbvio, é importantíssimo, né? Tem um valor muito grande, mas é um pedacinho do que vai gerar a qualidade do que você está entregando. Eu queria trazer para o debate aqui uma questão que muitos alunos até levantam assim em sala de aula, que é até onde, por exemplo, um desenvolvedor, e eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu tenho aqui um desenvolvedor Java, por exemplo, um desenvolvedor C#, enfim, um programador, e até onde ele vai estar envolvido com a regra de negócio, até onde ele vai estar, até onde ele consegue chegar para justamente debater sobre esse código vai melhorar o produto. É uma dúvida muito recorrente, assim, de será que eu vou ter essa capacidade de agregar coisas ao produto? Muita gente acha que vai chegar na empresa e vai só receber a ordem, receber lá o caso de uso, desenvolver e entregar e passar para frente, né? Eu queria trazer para esse debate até onde vocês veem hoje que o desenvolvedor ele tem que entrar nessa parte de qualidade, até a competência dele para onde, tá? E queria trazer também, porque a gente está falando muito de mercado, né? Mas a gente tem uma infinidade de pessoas que desenvolvem por conta própria, que trabalham como freelance, que entrega produtos para outros clientes, né? Que vendem os softwares e precisam entender esse processo como um todo. E é uma coisa que às vezes é negligenciada, principalmente a parte de teste, né? Que a gente já falou bastante. Muita gente às vezes tenta pular etapas e vai direto para o código. Às vezes a pessoa mal rascunha o projeto, já quer sair abrindo o VS Code e começar a desenvolver. Então eu queria saber assim, um pouco a opinião de vocês e para a galera que está assistindo a gente entender. Um desenvolvedor, um estagiário, um programador júnior, por exemplo, eles precisam estar envolvidos nessa parte toda de agregar valor ao produto? O que vocês acham aí? Olha, eu penso que o programador, quando ele começa numa empresa, seja na primeira experiência dele no mercado, ou ele já com experiência se alocando numa empresa nova, se ele entrou na empresa, tecnicamente ele está aprovado.
Então, se ele entrou ali como um dev Java, .NET, Node, PHP, Python, ele está aprovado. O que ele não conhece? O negócio, o produto. Então, ele tem que começar, a partir do primeiro dia dele na empresa, a entender com o que ele vai trabalhar. O que aquela empresa faz? Ele já era para estar vendo isso desde a entrevista, né? Já olhando o site da empresa, já entendendo. Mas quando ele está ali dentro, ele é uma peça importante não só para entregar o que ele tem que entregar qualidade, mas ele também tem que ser proativo. E o mercado valoriza muito o profissional que ele traz a visão dele sobre o que pode agregar valor ao produto que ele está fazendo. Ele não só cumpre aquilo que pedem para ele fazer. Ele também, numa daily, numa plane, numa reunião, ele levanta questionamentos. Ele fala, olha, que tal se a gente implementasse essa funcionalidade dessa forma aqui? De repente, para o cliente ia ser mais interessante isso. Então, ele extrapola aquela linha do dev e passa a ser um profissional que começa a ser reconhecido como, olha, ele contribui muito. A gente não pode perder esse profissional. É aquele profissional, quando vai para outra empresa, as pessoas vão chegar e falar, peraí, deixa eu fazer uma contraproposta, não posso perder, não. Mas não é só porque ele é muito bom tecnicamente, mas é porque ele entende do produto, ele procurou se aprofundar no negócio e ele contribui muito com a visão dele para o negócio. Esse é o melhor casamento, é você ser um profissional tecnicamente muito bom e que conheça o negócio. Agora, claro, tem que estudar o software, tem que estudar o produto, tem que andar junto com o pessoal da área de requisitos, entendeu? Não é só codificar, não é só botar o fone de ouvido e ficar ali escrevendo código. É trazer a tua contribuição para como aquilo pode melhorar. Porque se a empresa ganha, todo mundo ganha junto, entendeu? E uma dica que eu dou, se você quer se tornar hoje um arquiteto de software, um desenvolvedor sênior, um tech lead, aí que você tem que conhecer muito mais um produto. Porque não existe um tech lead, um arquiteto ou um sênior que chegou ali, não vou falar só, mas apenas porque ele é um bom programador. Não. É muito também porque ele conhece tanto do produto que ele agora está apto a liderar uma equipe de desenvolvimento daquele produto. Então é fundamental isso. E quando a gente fala, né, de pessoas que estão desenvolvendo por elas mesmas, né, que elas estão lançando alguma coisa no mercado, a preocupação é maior ainda. Que ela tem que testar muito bem aquilo, né, para poder entregar para o cliente dela. Porque senão a probabilidade dela se queimar é muito maior. Então, esse conhecimento de teste, ele assim, para quem então é um. Quem é freela, nossa. Eu acho que a exposição é maior, né? Então, o cara tem que saber bem o que ele está fazendo, tem muita segurança no que ele está entregando, né? E pode continuar. Desculpa. Eu ia falar, complementando a questão até que o David trouxe, né? Que o desenvolvedor não é um escritor de código, ele é uma cabeça pensante. Então, sim, ele tem que estar envolvido com o negócio. É claro, existem questões como tempo, né? Tempo de entrega. A gente trabalha com metodologia ágil, volta e meia tem ali o período da sprint para entregar uma questão, mas no momento em que você está envolvido com o código, normalmente quando a gente entra numa empresa, a gente já está com o código pronto, vai interagir com aquele código, né? No momento que você está interagindo com esse código, você está vendo como uma outra pessoa pensou e você vai adicionar o que você pensa e o seu raciocínio lógico em cima daquilo. Então, eu acho que chega a ser natural que você pense em melhorias e o conhecimento do negócio vai agregar a você como pensar em resolver o problema de uma forma ainda melhor do que já foi feito, né? Então, eu acho que o desenvolvedor tem esse papel importante, sim, e tanto na questão de desenvolvimento como na questão de arquitetura. E uma forma de você mostrar que você conhece o produto que você trabalha é você questionar ele. Eu já tive experiências em reuniões com times de desenvolvimento que a área de negócio ela trazia um problema para gente e o nosso time falava, olha, isso que vocês estão trazendo para a gente, se a gente for implementar, vai acarretar isso, isso e isso, não faz muito sentido, a gente pode repensar isso de uma outra maneira, você tem que questionar. Se você não conhece, você não questiona, você aceita, e aí quando você for pegar para fazer, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido isso. Então, você questionar é uma forma de você mostrar que você conhece o produto. E principalmente, que você se importa com aquele produto. Porque se você é um programador passivo, que eu trago o que eu preciso que você faça, você aceita e não questiona nada, entendeu? E aí? Sabe? E para você chegar a um líder de projeto, você tem que ter esse perfil de proatividade. Claro, existe espaço para todo mundo. Existe espaço para o programador que, de repente, não quer ser líder de projeto. Ele quer estar sempre ali no canto dele, codando, entregando bons códigos. Mas se você quer progredir de carreira a ponto de liderar a equipe, você tem que
desenvolver esse tipo de habilidade. Eventualmente você recebe uma tarefa ali e justamente por ter o questionamento você vê alguma coisa que vai agregar qualidade que não foi pensada. Então isso pode ser colocada em conversação de novo, né? Não vai sair mudando ali o escopo, mas você pode questionar e trazer isso para um outro ponto e em algum momento isso ser aplicado de uma forma diferente, resolvendo um outro problema. Em relação voltando aos freelas, né? O que eu acho que resolve nesse sentido é o network que eles criam. Porque apesar de você ser um programador, às vezes sozinho, sendo freela, você pode ter amigos na área de desenvolvimento para vocês trocarem o código e um testar o código do outro, que é a forma de estar validando a qualidade desse software, entendeu? Não deixar chegar no cliente para o cliente descobrir os erros. Então, o network, nesse sentido, é extremamente importante, né? Você ter amigos ali que vão compor sua equipe de trabalho sem estar sendo remunerado, mas trocando, né? Habilidades, um testa de um, outro testa do outro, e aí construindo aí, porque ser um freela solitário, ou ser um desenvolvedor solitário, gente, não funciona mais. Né? Não funciona. Não sei se algum dia funcionou esse negócio, entendeu? Mas assim, se funcionou, acabou. Não é mais assim. A gente tem que trocar, né? Os eventos que a gente faz na COT, que a gente envolve o pessoal da área de desenvolvimento, o pessoal de Java, de C Sharp, e tenta trazer também de análise de dados nos hackathons, é muito sobre esse network. Eu estava até conversando com o aluno David ontem, eu falei assim, como está seu network? Porque quem é que vai te alocar numa vaga quando você desaloca, né? Você pode mandar seu currículo, você pode ter um perfil lindo no LinkedIn, pode, mas não é mais fácil quando um amigo sabe que você está precisando daquilo ou ele está precisando e quer te levar com ele? Porque eu percebo no movimento, né, na COT, assim, que quem está mais acima vai puxando os de baixo e assim vai, né? Mas é o network. Então, em relação ao teste, quando você está desenvolvendo sozinho, você tendo esse teu network, e network não é ninguém de fora, não. São os alunos lá da turma mesmo, que você fez o teu primeiro curso, né? De desenvolvedor front-end, ou que você fez uma formação full stack na COT. Você mantém essas pessoas na sua rede de contato? Você tem eles em algum lugar aí que você pode, eu tô desenvolvendo aqui, você pode dar uma testada? E, cara, eu tenho certeza que a resposta, se foi da tua rede lá de alunos, né, ele vai falar, sim, eu posso. A gente tem dentro da COT histórias lindíssimas de empresas que surgiram dentro de sala de aula. Uhum. De um aluno que se juntou com outro e começou a desenvolver projetos por conta própria e daqui a algum tempo já estava com produto no mercado ou abrindo sua agência justamente por conta do network, né? Se a gente for pensar num freela que vai desenvolver um sistema como um todo, de tudo que a gente conversou a ponto de integração, as coisas hoje estão todas integradas, dificilmente você vai conseguir desenvolver ele de ponta a ponta, né? Você vai precisar ter contatos de pessoas. Se a gente vai falando, por exemplo, de um desenvolvimento de um site, é possível que você precise de alguém para gerar bons textos. É possível que você precise de alguém para desenvolver, por exemplo, a marca da empresa, né? Desenvolver ali um novo logotipo, por exemplo. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir fazer tudo sozinha. Ela até pode conseguir, mas ela seria muito mais fácil se ela tivesse uma parceria ali com ela, até também para a parte de teste, né? Desculpa, a orientação que a gente que dá é muito sobre isso. Eu tenho uma experiência que eu falo que em 2009, eu estava lá na faculdade, queria começar a trabalhar com Java. Estava estudando todo errado. Estava estudando com o livro errado, que não era uma referência boa. Sozinho em casa, ali, entendeu? Tentando aprender alguma coisa de Java. E aí, na época, a Fernanda, que era minha orientadora de projeto final, falou, não, vem estudar na COT. E o fundamental para eu poder entrar no mercado e deslanchar na desenvolvimento foi ter conhecido outras pessoas. Foi estar com outros alunos, foi trocar experiência. E aí depois eu pude encontrar esses alunos que eu estudei na época da COT no mercado. E depois eu tive a oportunidade de me tornar profissional da COT. E é a experiência que a gente passa para todos, né? Mas antes disso, Sérgio, quando você foi alocado no mercado, você foi alocado por uma empresa, que foi a Calma, Exato. que era de ex-aluno da COT, né? Então, assim, foi network,
né? Acho que era Juan o nome dele, se eu não me engano, né? Ele Foi foi, meu ele aluno. tinha vaga e foi seu aluno, né? A irmã dele também, né? Então, assim, aí você foi alocado no BNDES, você teve toda aquela experiência, você volta para cá, então você vê que é um organismo vivo, né? O network, assim, ele é para ser feito, não tem como fugir disso. Do ponto de vista de teste, eu acho que isso é bem crítico, assim, falando de alguém que vai desenvolver um sistema como um todo, né? A gente, quando vai testar uma coisa que a gente mesmo criou, normalmente a gente testa enviesado, né? Então é mais difícil você achar o problema quando você está pensando sozinho. Então a importância de ter mais uma pessoa trabalhando com você, principalmente na área de teste, é fundamental. A pessoa que está olhando de fora, ela sempre vai ver alguma coisa que você que está dentro não está vendo. Então, E trazendo essa questão de network, assim, a gente acaba entrando num cenário que a COT ela não abre mão, né? Que é o ensino presencial ou ao vivo, todo mundo junto conversando, a turma participando. Então, a gente não abre mão disso, né? A gente entende, são 18 anos fazendo, né, o que a gente faz, ensinando e treinando pessoas para o mercado, e a gente vê por que a gente não se rendeu, por exemplo, a cursos gravados. Porque a gente tem histórias lindas assim, de pessoas que entraram numa sala de aula, que se conheceram e se juntaram e abriram uma empresa, ou que um entrou no mercado e depois chamou o colega que estava estudando junto porque viu que tinha uma vaga. E é uma coisa que acontece muito no mercado, né? As empresas, elas incentivam os funcionários a indicar outras pessoas, né? Tem empresas que remuneram, né? Pagam para que você indique alguém, e se esse alguém for contratado, você vai receber uma remuneração por isso. Então há um movimento de uma pessoa precisar de outras pessoas para indicar, tá? E se você está apenas assistindo uma gravação, você dificilmente vai conseguir ter esse network. e aí, falando como aluno, desculpa te interromper, Sérgio, mas falando como aluno, até, isso é uma coisa que a COT faz muito, em sala de aula também. Eu já vi Sérgio, já vi até a Fernanda, às vezes, participando da aula, falando, gente, como é que tá o LinkedIn de vocês? Pessoal, tá com a câmera aberta? Pessoal que às vezes tá no Zoom, né, numa aula ao vivo, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, bota a carinha aí pra, pô, se você passar num evento, alguma coisa, as pessoas te conhecem porque já te viram em algum lugar. E aí, nessa, você pode criar uma oportunidade de trabalho, né? Exato. E a forma como a gente hoje trabalha na COT, presencial, ao vivo, para os alunos que não podem estar aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Poder assistir a aula ao vivo, ter a interação da turma é algo que eu acho que eu posso falar também em nome de todos os professores, é, é algo que para a gente também exige muito, porque o professor, você se envolve com o aluno, você entende o problema do aluno, você está ali com o aluno durante um ano, acompanhando ele, vendo ele evoluir do zero até ele conseguir entrar no mercado. É, a gente já teve alunos, né, de várias áreas diferentes, assim, por exemplo, que não que confiaram no nosso trabalho e que hoje abriram empresas ou já estão trabalhando no mercado. Então, é um trabalho que para nós professores é um trabalho que exige muito, né? O caminho fácil é esse, é gravar algumas aulas, colocar na plataforma e, ok, deixa a galera ali começar a ver e estudar. Não tem problema nenhum com isso. Mas o estar com o aluno todo dia em sala de aula muda a vida do aluno. Ele confia no nosso trabalho, ele vê credibilidade no nosso trabalho, porque a gente está ali com ele todo dia, disponível para ele todo dia, entendeu? E é difícil para você estar disponível para o aluno todo dia, você está indisponível para alguém, seja para tua família, né, para tua esposa, para teus filhos. Então, isso tem um preço, né? Mas é algo que a gente vê que é a fórmula que sempre dá certo, principalmente para entregar alunos bons para o mercado, que também vão estar abrindo mão, né? Como a gente abre mão. Então, eu já ouvi isso muito de aluno. Professor, ó, eu tô aqui sábado, o dia inteiro assistindo aula aqui na COT, porque você está aqui dando aula, entendeu? Então, e porque tem outros alunos dando aula. Então, isso contagia. O aluno vê que o professor e outros alunos estão ali, todo mundo no mesmo objetivo. Quando tá, às vezes, um sábado de sol, você podia estar na praia, podia estar fazendo outras coisas, estar num Domingo. churrasco, enfim, você está ali você está estudando. E eu falo, gente, olha, isso que vocês estão abdicando agora para estar aqui, isso vai dar frutos para vocês lá na frente. A frase que eu repito constantemente na sala de aula é que esforço é igual recompensa. Eu não consigo entender nada ao contrário disso, né? O cara que tá ali estudando num sábado,
tá ali à noite, durante a semana, é, não só dentro de sala de aula, depois das aulas, no outro dia, no dia seguinte, abrindo mão de diversos prazeres que a gente tem hoje, em prol de uma entrada no mercado, em prol de conseguir um novo cliente para trabalhar por conta própria, é, ele vai ser recompensado. Não tem é utopia imaginar que vai cair do céu uma vaga e essa vaga você vai estar apto já. É utopia isso. Você tem que se esforçar para isso, né? Você tem que se preparar para isso. E eu queria voltar na questão do freela e fazer uma conexão também com a parte de front, que nem todo mundo, e eu tenho recebido muitos alunos assim, nem todo mundo quer o mercado. Nem todo mundo quer entrar numa vaga, né, trabalhar ali de 9 às 18, entrar numa empresa, ou por perfil, ou por realmente estar num momento de vida que não é o caso, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de pessoas que são concursadas, por exemplo, e querem usar a área da TI para ter uma renda extra. A gente tem exemplos também de pessoas que querem simplesmente abrir o próprio negócio e estão encontrando na área da TI uma abertura, né, para conseguir fazer isso. O que muita gente historicamente vai abrir um negócio, por exemplo, né? Essa pessoa quer abrir o próprio negócio digitalmente, né? E aí eu queria trazer para o nosso debate justamente essas possibilidades. O que vocês veem quanto a isso, né? Eu, como professor de front-end, eu costumo dizer que a área de front-end é uma das áreas mais, entre aspas, fáceis de você conseguir uma renda extra, porque a quantidade de pessoas e empresas que necessitam, por exemplo, de uma landing page, de um site, claro que a gente também tem a parte toda de sistema, né? Que é um pouquinho mais complexo, mas também existe. Mas a área de front, ela te permite recuperar um investimento muito rápido, né? Óbvio, tem que se preparar, tem que ter a qualidade, mas eu costumo dizer para os alunos que todo mundo conhece pelo menos alguém que precisa de um projeto de site, né? Todo mundo conhece alguém ali que precisa de uma landing page, que vai vender um negócio, que vai vender um produto digital. Então, a área de front é uma porta de entrada excelente e com um tempo relativamente curto, né, para você conseguir recuperar esse investimento que você tem de tempo e de dinheiro também. E aí, queria saber a opinião de vocês, dentro das áreas, né, que vocês atuam, assim, como que vocês veem o mercado de freela, para quem realmente quer trabalhar por conta própria, principalmente aí aproveitando toda essa questão de home office, liberdade geográfica, como que vocês veem isso? O front-end hoje, o profissional de front-end, ele consegue trabalhar com esse tipo de perfil, ou seja, ele não quer o mercado, ele quer pegar projetos, prestar serviço, e ter a liberdade dele também em termos de poder escolher. E para isso o network é importante, né? Ele também está conectado com outras pessoas, ele poder ter referências de pessoas que vão poder indicar o trabalho dele. Mas com certeza, o profissional de front hoje, ele às vezes não quer fincar raiz em lugar nenhum. Ele quer realmente o quê? Pegar projetos freelancer para fazer ou prestar consultorias também para empresas que precisam. Tem muitas empresas que precisam de um dev front para fazer um aplicativo, para fazer uma landing page, para fazer uma página web para algum evento específico, ou então ou reformular. Tem muita empresa que tem site horrível. Tem empresa que tem software excelente, mas o site é horrível. E aí você contrata aquele profissional, ele vai lá, reformula, reposiciona a tua marca ali com uma cara nova na web, e isso vai dar todo um valor para tua empresa. Entregou, recebeu, ele tem um portfólio daquilo que ele entregou, né, o profissional, e dali ele está indo para outro trabalho, sabe? Então, isso é muito bacana. E a área de front-end, você consegue retornar esse investimento já com um portfólio, né, inicial, você já está retornando esse investimento e já está virando referência, sabe? E tem muita empresa que tem dificuldade de contratar, às vezes. Por quê? Vou dar um exemplo. A empresa pega um dev full stack. O dev full stack, ele não tem, às vezes, a sensibilidade de fazer uma coisa tão bonita, ou pelo menos ele não para tanto para observar
padrões e tendências de design, quanto um profissional que está 100% dedicado àquilo. Então você precisa ter um toque, às vezes, de um cara de front-end mais especialista. O cara, você vai olhar o trabalho e vai falar, nossa, realmente, aqui foi um profissional de UX aqui, de front, que pensou isso. O full stack, às vezes, ele vai usar um bootstrap, né? Vai usar ali, vai pegar um template ali, e aí a tua página vai ficar com o teu sistema vai ficar com a mesma cara de outros 100 sistemas. Entendeu? Você não vai ter um diferencial visual que a tua marca tem que ter. E muita empresa não entende isso. Às vezes acha que não, a gente comprou um template bonito. Eu falo, gente, não é um template bonito. A tua marca tá impressa ali naquele front. A tua marca tá ali, entendeu? Imagina, né? A gente tem hoje o site da Core. O site da Core tem uma identidade, tem uma marca, porque ele foi feito pensando em incorporar a mensagem que a Core quer passar. Não é um template, entendeu? Só que as pessoas fazem isso com sistemas o tempo todo. Pega template pronto, tem um menu lateral bonitinho, tem um rodapé, tem um topo e tem a logo. E tem trocentos sistemas iguais. Entendeu? Então você tem que ter um profissional realmente para parar e falar, não, gente, vamos pensar isso aqui, não é assim. A usabilidade não é assim, olha, esse menu não faz sentido estar aqui. Ó, a gente precisava de tal coisa. E ele vai lá, vai entregar o serviço, vai criar um baita portfólio, vai ser indicado para outras empresas, e é um profissional que é esse perfil, ele não finca a raiz. Eu tive um aluno recente, né, o Bernardo, foi aluno de front-end, ele fez um curso de React e ele estava recentemente estudando WordPress com a gente, né? Que é uma ferramenta muito acessível a qualquer pessoa, né? Principalmente para quem não tem um interesse ali de desenvolver tudo do zero, né? Então ele pega uma ferramenta com bons conhecimentos, tanto da ferramenta quanto da parte toda de UX e UI, ele consegue montar um projeto bacana de sites, e, enfim, blogs, e-commerces, etc. E foi um fato interessante, assim, que ele estava no meio da turma, ele estava refazendo o curso, e no meio da turma ele falou assim, David, para tudo. Mandou lá no Zoom, ele estava de casa. Fechei o meu projeto em dólar. $250, ele falou lá. Era um freela que ele tinha que fazer lá de um projeto de site para um amigo que estava morando nos Estados Unidos. E aí, depois ele deixou um depoimento muito bacana pra gente, né, lá no Google, dizendo que o que ele já retornou com esses projetos em WordPress já pagou todo o investimento que ele teve nos cursos que ele fez, né? Então é uma coisa que a gente bate muito, assim, dentro de sala de aula, que muitas das vezes o aluno ele fica ali na expectativa de uma vaga, talvez ele não se sinta nem preparado para aquela vaga, ele está com dificuldade de entrar, mas você pode correr atrás também de você fazer seu próprio mercado e não ficar necessariamente esperando alguém te contratar, né? Uma vaga cair para você ali no LinkedIn. Eu diria que todo mundo conhece alguém que precisa de um projeto de site. Todo mundo conhece alguém. Ainda que você não conheça, né? Assim, em tempos de internet, né? Todo mundo que tem um negócio precisa. Ponto. Sim, você pode até não você pode conhecer. prospectar, né? Você tá com uma página, você abre um Google, procura a loja, tem um telefone, cara, opa, tudo bom? Eu vi que vocês têm um site, tá precisando de uma reformulação. Eu vi que o seu negócio ainda não tem um site. Pô, vamos fazer um projeto e tal. É uma possibilidade, né? Sim, sim. Então, não precisa ficar esperando você terminar o curso, não precisa ficar esperando você receber uma solicitação do LinkedIn ou alguém te indicar para uma vaga. O mercado ele é aberto a quem corre atrás. E principalmente aí na nossa área de desenvolvimento, a gente tem essa possibilidade de ir buscar o cliente, né? Seja ele próximo ou seja ele onde você mesmo vai prospectar. Eu costumo dizer que é importante, de preferência, ser alguém que esteja perto de você. E de preferência de um nicho que esteja próximo do que você gosta, né? Então, uma das dicas assim, que eu posso dar para a galera que está querendo buscar essa entrada no mercado, mas fazendo o seu próprio mercado, veja próximo de você um nicho que você tenha uma abertura maior. Então, às vezes, você tem ali um parente que é um advogado, você tem ali um conhecido ali que trabalha, sei lá, como nutricionista, por exemplo. Você pode desenvolver um projeto para essa pessoa, seja só a parte de front, só o institucional, só um site, ou até mesmo um sistema, né? Você pode juntar com uma pessoa e falar assim, o que você está precisando no teu dia a dia? Você é uma nutricionista? O que seria bom para você dentro do seu dia a dia que a gente pudesse informatizar?
né? Todo mundo já foi a um dentista que a pessoa puxou uma gaveta e tirou lá né, uma ficha, né? Todo mundo já foi a uma pousada que você, no momento do check-in, você recebeu uma ficha, tinha que escrever, né, preencher aquilo ali à mão. Então, não é muito difícil da gente identificar próximo da gente situações onde a gente pode resolver problemas, e uma coisa é certa, se a gente resolve problema, a gente vai ser muito bem quisto. Existe né? valor nisso, né? A Você gente- tá resolvendo um A problema, gente você está tá resolvendo tem valor na problemas. mão. Então, se tem uma coisa que é fácil de encontrar, é problemas. Sim. né? Então, se a gente encontra problemas e a gente consegue achar soluções, tecnicamente, né, boas soluções, não é fazer de qualquer jeito, mas se a gente consegue resolver problemas de outras pessoas, pode ter certeza que essa pessoa vai te indicar para outra. Então, como a gente já viu acontecer na COT, é muito comum que pessoas que aprendem a desenvolver, começam a desenvolver por conta própria, criam soluções, lançam um produto e, naturalmente, vai virar uma fábrica de software, vai virar uma agência. né? Então, vale essa dica assim, para quem está assistindo a gente, que o mercado, ele não é para você ficar só esperando ele, não. Você pode acelerar esse processo você mesmo trazendo o mercado para o teu dia a dia. E aí a gente pensa, né, que todo aluno, por exemplo, de front-end, vou reformular, que a gente pode pensar que todo aluno de front-end e web design é um potencial empreendedor, porque ele tem capacidade técnica para resolver e entregar problemas aí que as empresas têm. Quantas vezes a gente já viu, e eu falo de experiência própria, meus alunos falando assim, Sérgio, olha, consegui, vou fazer uma entrevista em tal empresa. Aí eu falo, olha, entra no site agora e já começa a estudar sobre essa empresa. E aproveita e me manda o link do site para eu ver. Às vezes é uma empresa que eu não conheço. Quando eu olho, eu falo, Jesus, que site horrível dessa empresa, sabe? E não comunica. E aí o aluno faz a entrevista, quando volta, fala, pô, Sérgio, empresa maneiraça, disso, daquilo outro. Eu falo, gente, o site dele não comunicava nada disso. Então olha o problema. A empresa está perdendo cliente porque ela não tem uma boa imagem na web, entendeu? E aí você precisa de quê? De uma pessoa para chegar e falar assim, vamos lá, vamos reformular isso? Então, tu é um empreendedor, você tem ferramenta para entregar solução e começar a ganhar dinheiro, sem, como você falou, sem precisar que o mercado te absorva. Você vai procurar o teu mercado. É isso. E aí um ponto legal nisso é que enquanto você tá fazendo seus freelas, você tá criando seu portfólio, como mencionado, né? Então, assim, às vezes você tá ali, como é que eu faço para conseguir minha primeira vaga numa empresa? Cara, pega uns trabalhos freelas, vai montando de portfólio, quando você for para uma entrevista, já tem aqui, ó, eu fiz esse projeto, ficou assim, 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 a empresa me contratou, pagamos, fizemos nesse período, tal, tivemos essas modificações, esse tipo de contrato. Então, tudo que a gente constrói serve como referência depois também para usar, né? E é importante a gente entender o seguinte, né? Todo mundo pode ser freela. Todo desenvolvedor pode ser um freela. Então, se você tem hoje um desenvolvedor júnior, back-end, por exemplo, que ganha em média entre 2 e 3 mil reais por mês, por exemplo, numa empresa, se ele faz um projeto de uma página, de um site, ele consegue basicamente dobrar esse valor. Ele passa a ter salário de pleno sendo júnior. Por quê? Porque ele consegue, de repente, à noite, aos finais de semana, complementar a renda dele, que ele ganha mensalmente, com um projeto. E se ele começa a desenvolver projetos e conseguir as manutenções, né, fechar contratos de atualização, ele vai ter renda recorrente a ponto dele ficar tranquilo com o emprego dele, sem ter aquela pressão de ter que ficar trocando de emprego para ganhar um pouquinho a mais. Né? A gente tem casos assim de pessoas que às vezes trocam uma empresa por outra por causa de R$500 de salário. Né? Onde às vezes a empresa que ele está é extremamente boa, mas ele visualizou ali um percentual a mais de salário, ele simplesmente faz a troca. Se ele desenvolve por conta própria, se ele faz um projeto, se ele corre atrás, ele consegue dobrar esse salário dele, talvez até triplicar, trabalhando como home office, né? Na casa dele, pós o horário de expediente, pegando um final de semana, por exemplo, um feriado. E aí, muito desenvolvedor não olha a área por esse lado. Né? E uma coisa que eu observo todo mundo que tem esse perfil, que entrou no mercado, não está contente com o salário, começa a pegar projeto para fazer por fora, dobra o salário, freela, empreende, daqui a pouco abre uma fábrica de software. A maioria dos donos de fábrica de software que eu já conheci começaram assim. Pegava o projeto por fora para fazer e tal. Então é aquela veia empreendedora que ele já tem. Ele já pensa assim, pô, peraí, eu não tô conformado. Hoje eu sei que eu tô júnior, tem ali um ano que eu tô trabalhando,
Não dá para virar um pleno ainda, tem que ter pelo menos ali 1 ano e meio, 2 anos, mas eu não estou conformado. Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso entregar mais. E aí o aluno, por exemplo, que tem esse perfil, ele vai fazer web design, vai fazer front-end, porque ele entende que tem valor no front-end para ele entregar, entendeu? Porque muitas das vezes ele vai pegar um cliente que precisa disso, que precisa de uma página, que precisa de um... ele vai estudar desenvolvimento de apps, ele vai pegar ali React com Native, ele vai pegar Flutter, ele vai pegar... Porque ele entende que ali tem como ele também ganhar dinheiro, conseguir portfólio. Enquanto isso, ele está trabalhando lá como deve também. Ganhando E experiência. até Daqui até a para pouco quem ele não vira dono tem. de fábrica de software. Até para quem não tem esse perfil, né, de empreendedor, né, se você tá júnior, né, e você tá lá no seu trabalho fixo e mais alguma coisa de freela, você tá dobrando teu tempo de experiência, Isso em aí, tese. Então você acelera sua evolução. Eu acho bacana isso também. aí, Programar é prática, né? isso aí. Quanto mais prática você tem, mais você evolui. É legal porque aqui a gente tem, né, mestre da área de teste, e eu até vou deixar um testemunho aqui, ó. Mestre Hugo, já tô passando aqui a bola para ele do curso de teste. Foi um curso que eu comecei na COT. Hoje eu tenho o prazer de ter o Hugo Pô, aqui. responsabilidade Nada, enorme, eu tenho cara. o prazer Pô, de ter o Hugo aqui hoje ministrando o curso de teste com muito mais atualizado do que da última vez que eu terminei de dar o curso de teste. Pode dizer isso, porque o Hugo trouxe muita coisa nova para o curso de teste. Então, parabéns aí para ti obrigado. e, cara, É muito um prazer sucesso. grande estar aqui, cara. Assim, eu saí, como a gente falou no começo, eu saí de aluno, saí do aluno do Sérgio, inclusive, para dar uma matéria Aluno que o da Sérgio COT. dava. Da COT, do Sérgio, para dar uma matéria que o Sérgio dava. Para mim, isso é um prazer enorme. E é Obrigado. bacana porque aqui a gente tem mestre da área de teste, mestre da área de front, eu que tenho a oportunidade da aula de programação, e todo mundo aqui a gente consegue uma coisa ligar com a outra, né? Sim. Porque o teste fala com o desenvolvimento, que fala com o front-end, e a Fernanda pode trazer a visão do empresário hoje, da área de negócio também. É que eu já tô aposentada como professora. Não, que isso, que isso. E acho legal porque Eu faço network, entendeu? Não, mas aí, Conecta as pontas. Conecta. isso aí, você participa, você fala Não pro é pessoal, isso. galera, network, galera, pô, É. Então, mostra trazendo a cara. Fernanda para essa conversa aqui e migrando um pouquinho de assunto, né, que é uma coisa que a gente combinou aqui de conversar, que é voltar para a ponta bem lá, bem do início, né? Trazer a galera que está hoje no dia a dia com dificuldades básicas de acesso ao computador, né? A gente tem recebido alguns alunos principalmente os mais jovens, né, com dificuldade de digitação. Tá? A gente recebe, às vezes, alguns pais dentro da COT que falam assim, não, eu quero que meu filho estude, porque meu filho é muito inteligente, ele é muito fera tecnologicamente, ele manja aí muito bem de celular, ele faz tudo que ele tem que fazer na internet. E, às vezes, o aluno ele chega com dificuldade de digitação porque ele não mexe no computador. Né? A gente está passando por uma fase que é como se a gente tivesse 25 anos atrás. Em alguns casos, jovens que estão chegando sem base nenhuma. Pessoas que estão chegando sem base nenhuma. Né? Tanto que a gente, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente decidiu também ensinar a parte básica. Né? Abrir uma área na COT, um espaço para atender esse público que é necessário, né? Administrativos, profissionais que trabalham ali na parte de secretariado, advogados, enfim, que necessitam de um contato quase que direto com tecnologia, e essas pessoas estão tendo dificuldade. Né? Então a gente está abrindo isso também, a parte de Office, né, pacote Office e Excel avançado, a gente está trazendo para a aula, né, lá para a COT. O Hugo a gente acabou focando muito na parte de teste, né? Mas o Hugo é nosso mestre também na parte de Excel avançado, então também está atuando com a gente nessa área. Mas é trazer também, eu queria saber de vocês, assim, trazer para o debate, trazer a Fernanda que está ali em contato direto, né, com o atendimento, a importância que tem hoje a gente voltar a estudar a informática básica. Né? Windows, Word, Excel, PowerPoint, coisas que a gente por muito tempo negligenciou, né? A geração, na verdade, negligenciou porque subentendia que todo mundo sabia, né? E realmente, até ali, 2010, todo mundo sabia, porque estava todo mundo na frente do computador. A partir do momento que o celular entrou na vida das pessoas, aconteceu ali um movimento de deixar de usar o computador.
E isso está fazendo, a gente está começando a ver agora o impacto desses últimos 10 anos, vamos dizer assim, de pessoas que não estão acessando o computador. Aí trazer aí para o debate justamente essa questão de informática básica para essa galera toda. Eu acho que o primeiro problema que a gente tem aí, né, é que assim, quando as pessoas chegam dentro das empresas, né, seja ele um menor aprendiz ou uma pessoa que vai procurar o primeiro estágio, independente da área que ela seja, né, tirando o pessoal de TI em si, nas áreas administrativas, o que acontece? Ele se depara com o computador na frente dele e não com o celular que ele é super expert, né, no dia a dia. E aí, na frente dele tem um computador, tem uma área de trabalho que eles nem sabem o que que é. Eles precisam guardar aquilo que eles produzem em algum lugar organizadamente. Eles precisam enviar e-mail com arquivos anexos para as pessoas. Eles precisam dar download desses arquivos que eles recebem por e-mail e guardar no lugar que eles consigam achar depois. Fora todo o pacote Office que eles encontram nesse ambiente de trabalho, que é composto, né, do Word, que não é que é um editor de texto, mas não é só digitar e tá tudo bem, tem que formatar isso. E aí você precisa, de repente, fazer uma apresentação, e aí na apresentação a gente vai um pouco mais além, que não é só aquela pessoa que chegou na empresa, mas é um empresário que precisa fazer uma apresentação para uma equipe, e aí vai precisar dominar um PowerPoint. E a gente tem o pessoal que vai precisar, né, trabalhar com Excel, e aí não tem jeito, vai ter que vir para estudar o Excel. E se está dentro do Excel, precisa avançar esse conhecimento, vai ter uma demanda de um Excel avançado. Mas na COT, né, esse curso que engloba todas essas tecnologias que a gente falou, não se limita a isso. O pacote Windows mais Office da COT, ele traz outras soluções que o mercado demanda. A gente tem ali dentro, né, um pouco do ChatGPT, que a gente entende que é uma solução principalmente para esse pessoal que está na informática básica, porque aí sim é um copiloto. Porque vai ter, toda vez que ele esquecer de uma fórmula, ele vai ter a quem buscar, a gente vai ensinar, a gente ensina isso a ele, né? Ensina a performar ali uma apresentação no PowerPoint. A gente, nesse curso de Windows mais Office, a gente traz, assim, como é que assina um documento digitalmente, que é uma competência que o profissional que usa um computador precisa saber nos dias de hoje. A gente também traz, assim, exemplos de como fazer uma pesquisa na internet usando o Google Forms. Então, assim, é uma solução que a gente tem na COT que vai fazer tanto o estagiário administrativo, né, quanto a pessoa que precisa performar enquanto empreendedor ou empresário, vai encontrar tudo que ele precisa naquele pacote Office. E além desse pacote Office e do Excel avançado, que já é um produto separado, mais avançado, né, para as pessoas que já utilizam Excel há bastante tempo, a gente tem o workshop de ChatGPT. Qual é a ideia, né? É tirar essa galera do zero e fazer elas sim aprenderem a usar o ChatGPT com toda a potência que o ChatGPT tem para dar. E aí eu vou pedir o Hugo para falar mais, que é o produto, é filho do Hugo, o workshop de ChatGPT. E aí fala um pouco disso, Hugo, assim, de que a gente tem nesse workshop. A gente tem dentro desse contexto, né, um pessoal que também nunca nem olhou para o ChatGPT. Então, assim, a gente que é da área de tecnologia, normalmente a gente está habituado, a gente já viu e tal, mas a gente sabe que existem pessoas que não têm esse conhecimento ainda. Então, a ideia é mostrar para as pessoas que não é simplesmente digitar, eu quero isso. Como é que você pode otimizar a sua pesquisa? Como é que você pode fazer com que o GPT te traga mais com comandos simples? Tudo isso é possível. A diferença entre você escrever uma frase para o ChatGPT e escrever algo mais bem explicado é brutal, né? A gente está falando de uma ferramenta que é para diminuir o seu tempo de produção, né? Para trabalhar com você como um assistente. Então, instruir o assistente é fundamental. Existem formas de você trabalhar com o ChatGPT para ter um resultado melhor, né, e mais rápido, e mais focado no que você precisa. Então, a nossa ideia com esse workshop é apresentar o pessoal ao ChatGPT e mostrar como ela pode potencializar o uso disso no dia a dia. E como é que você vê isso, assim, para quem é o workshop de ChatGPT? Eu acho que é para todo mundo, assim, de verdade. Eu acho que você achava que essa resposta era só minha, sabe? É para todo mundo. Não é para todo mundo, principalmente, assim, quem nunca viu
vai ver pela primeira vez e vai entender como é que é o funcionamento. Quem já viu, vai ver que há formas melhores de trabalhar, né? E você sempre pode melhorar o que você está fazendo. Então, assim, para bons ouvidos, tudo é aula, né? Você treina tudo que você está vendo ali, está assistindo, você está aprendendo. Então, se você está no workshop, mesmo de uma ferramenta que você já usa, tem sempre alguma coisa que você pode aprender. Então, de verdade, eu acho que é para todo mundo, sim. É um workshop ali de mais ou menos 4 horas, né? Em que eu vou apresentar formas de trabalhar no dia a dia. Então, assim, tem cenários para determinadas profissões, vou dar alguns exemplos para determinadas profissões, vou dar exemplos de uso pessoal, uso profissional, né? Como a gente pode fazer documentos importantes. Tudo isso está englobado ali. Então, são coisas que no nosso dia a dia a gente pode trabalhar de diversas formas e a ideia é potencializar esse uso. Eu acho que todo mundo precisa saber mexer no chat GPT É, e a gente fala do chat GPT que hoje é a principal, né? Mas nas IAs de modo geral, sim, principalmente porque tem gente que acha que é só escrever perguntas e eles vão fazer respostas, né? Mas a gente está falando de configurações, a gente está falando de prompts bem mais específicos para gerar retornos melhores, né? Então, se a gente tem hoje um empreendedor, por exemplo, né, que precisa fazer a todo momento propostas, precisa fazer documentos, né, é uma ferramenta que pode ajudar consideravelmente, né, no dia a dia. Então, eu sou da ideia de que é para todo mundo, né? Todo mundo sim, precisa eu aprender a concordo. mexer. E é uma realidade sem volta, né? Assim, vai ficar no dia a dia É. de todo mundo. Acho que é isso, né? Vamos finalizar por aqui. É. Obrigada, Hugo, né? Eu que Obrigado, agradeço, gente. David. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. E pra Agradeço. galera que tá assistindo a gente aí, né? Vamos fazer aquele jabá tradicional, né? De comentar aí, dizer o que que achou desse nosso bate-papo. Os feedbacks aí são bem-vindos. Se quiserem mandar alguma dúvida aí, a gente vai estar respondendo aí pelos comentários. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente, né? A gente está aqui no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, no número 185, na sala 308. O nosso link aqui do nosso site está aqui abaixo nos comentários. E se tiver alguma dúvida mais técnica, entrar em contato com a gente, marcar uma visita, tomar um café com a gente vai estar respondendo aí todo mundo. Obrigado, hein? Obrigada. Valeu, tchau. Valeu.